Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 15 de julho de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã, rapaziada. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa sextou de ClashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Argentina Liga Profissional. Só que antes, vamos estar relembrando aí os nossos últimos bilhete pronto que foi recomendado pelo canal. Na segunda-feira, dia 11 de julho, deixamos aí uma dupla muito bem elaborada, com o bilhete pronto. Vitória do Internacional e vitória do União Espanhola com empate do Chile, ou seja, o Inter venceu o América e o jogo do União Espanhola foi adiado. Então, um green com um reembolso. E na terça-feira, dia 12 de julho, deixamos mais uma dupla, desta vez da Copa do Brasil. Deixamos vitória do Atlético Paranaense cima do Bahia e deixamos mais de 1,5 gol. O jogo do Cruzeiro versus Fluminense vai aparecer neste momento esse green para você. E na quarta-feira deixamos uma tripla muito bem montada com o bilhete pronto, com vitória da equipe do Ceará com empate diante do Fortaleza, deixamos vitória do Santos com empate diante do Corinthians e deixamos vitória do Dinamo com empate diante do Slovan Bratislava. Ou seja, o Ceará venceu, o Santos venceu e o Dinamo empatou. Então, mais um green aí para a rapaziada da tropa do canal ClashBet. Então é isso, vamos dar início pela Liga Profissional da Argentina. O jogo aí do Aldo Civi versus Atlético Tucumã tem início às 21h30. Na classificação, a equipe do Aldo Civi atualmente tem malzona no campeonato, é o 28º colocado, último colocado na tabela em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas. É uma equipe que marca poucos gols, até o momento só marcou 5 gols na competição, sofreu 13, 4 pontos conquistados, enfrenta um Atlético Tucumã que vem bem no campeonato até o momento. Em 7 jogos disputados, é o sétimo colocado, com 3 vitórias, 4 empates, ainda não tem derrota na competição. 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. O Adolcive é uma equipe que nos últimos 3 jogos sofreu gol. O Atlético Tucumã vem a 3 jogos sem derrotas. Nos últimos 5 saiu menos que 3 gols. Último confronto, 2-2. Para essa partida, acredito que o Atlético Tucumã não perca essa partida, porque é uma equipe que está invicta na competição, é uma equipe que sofre poucos gols, principalmente atuando fora de casa. É uma equipe que nem gol sofreu ainda. Enfrenta um Aldosivi que vem mal no campeonato, tanto fora como também fora de casa e em casa. É uma equipe que marcou apenas 2 gols. Então, por esse retrospecto, acredito no jogo de resultados para fora com empate. E você que gosta da linha de gols, mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 fora. Arsenal de Sarandi versus Platinense, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do Arsenal é o 12º colocado, 7 jogos disputados até o momento, com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o Platinense, que em 7 jogos é o 6º colocado, com 3 vitórias e 4 empates, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados, ou seja, tem a mesma pontuação aí do Atlético Tucumã e também não perdeu ainda na competição. Nos últimos confrontos entre essas equipes, o Platinense vem a 3 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, o Arsenal de Sarandi vem a 6 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e saiu ambos marca. E o Platinense vem a 7 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu o Platinense 2-1. Então é um duelo de equipes invicta. Por quê? O Arsenal vem aí numa sequência muito boa de 6 jogos sem perder, 6 jogos de invencibilidade,
e o Platinense vem a 7 jogos de invencibilidade. Para essa partida, acredito no jogo bastante técnico individualmente, porque a equipe do Arsenal não é uma equipe tão forte assim atuando em casa, é uma equipe que empata bastante. Até o momento, em 3 jogos, tem 5 pontos aí. Enfrenta um Platinense que sofre poucos gols fora de casa. Por esse retrospecto, acredito em um equilíbrio técnico. Então vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Croácia, o jogo do Dinamo Zagreb versus Lokomotiv Zagreb, o início às 15 horas. Na classificação não temos muito o que elaborar, porque é início de competição, é a primeira rodada. E nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 7 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Zagreb vem aí a 3 jogos sem derrotas. E em sequência individual, a equipe do Dinamo Zagreb tem a 11 jogos sem derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. O Lokomotiv Zagreb tem a 4 jogos sofrendo gol. O último confronto mais recente foi 1-1. Então, para essa partida, a equipe do Dinamo Zagreb é o favorito a começar bem na competição. Claro que é a primeira rodada, início de competição, mas ainda assim acredito aí que a equipe do Dinamo irá vencer essa partida. Então, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Criciúma versus Ponte Preta, o início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Criciúma atualmente é o sétimo colocado em 17 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 18 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta a Ponte na 16ª colocação, 17 jogos disputados com 18 pontos conquistados, 10 gols marcados, 14 gols sofridos. O Criciúma atuando em casa em 9 jogos disputados, nono colocado, com 14 pontos conquistados. Até o momento, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, somando 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a Ponte, atuando fora de casa, vem aí no meio de tabela, décimo colocado em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 6 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A Ponte Preta é uma equipe que foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 confrontos, e o Criciúma vem a 3 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, o Criciúma vem a 3 jogos sem vitória, também sem marcar gols. Em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. E a Ponte Preta vem a 4 jogos sem derrotas. E nos últimos 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto mais recente foi 1-1. Então, para essa partida, acredito em um equilíbrio técnico, mas o fator casa deve pesar nessa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Vila Nova versus CSA, o início às 21h30 na classificação. Ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. Aliás, muito parelho tecnicamente o campeonato. Essas duas equipes vêm propondo até o momento. Então, o CSA é o 19º colocado em 17 jogos disputados, com 16 pontos conquistados, 9 gols marcados, 14 gols sofridos. Já o Vila Nova é o lanterna, 17 jogos disputados, 13 pontos, 10 gols marcados, 8 gols sofridos. Ou seja, são equipes que sofrem muitos gols no campeonato. Não é à toa que estão aí praticamente igual lá na parte inferior da tabela. Nos últimos confrontos entre eles, o Vila Nova vem a 3 sem derrotas. O CSA sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, o Vila Nova vem a 12 jogos sem vitória. A 4 sofreu gol. Em 10 saiu menos que 3 gols. E também foi a primeira equipe a sofrer em 6 de 8. Já o CSA vem a 8 jogos sem vitória. A 3 sem marcar gols. E nos últimos 5 saiu menos que 3 gols. Último confronto 1-1, um empate técnico entre eles. Para essa partida, ambas as equipes têm a ambição aí de tentar se afastar da zona de rebaixamento, já que a Série C está cada dia mais próximo, principalmente para a equipe do Vila Nova. O Vila Nova aí que tem 5 pontos de desvantagem do Náutico, que abre a ponta aí da zona de rebaixamento. E o CSA tem 2 pontos aí dos que está na zona, que é o Náutico, Ponte Preta, Chapecoense e Ituano, todos estão próximos. Ou seja, uma vitória do CSA iria
e lhe permitir aí, quem sabe, sair da zona da degola. Já por Vila, não seria tão fácil assim. Bom, o último confronto entre eles, como vocês pôde observar, é um equilíbrio técnico muito grande, de muitos empates. Por esse retrospecto, vamos acreditar aí que o fator casa deve dificultar a vida de um pouco do CSA. Então vamos com a dica empate ao intervalo. Ambas as equipes aí precisam propor jogo, mas esse equilíbrio técnico é muito grande. Probabilidade 1-1 jogo. Então seria um pouco plausível você também pegar aí um menos de 2,5 gols nessa partida. Continuando, vamos agora para a Dinamarca, início de competição. Superliga, o jogo do Midtjylland versus a equipe do Randers, com início às 14 horas. Na classificação não temos nada para o que observar. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca. O Midtjylland vem a 4 confrontos com vitórias diante do Randers. A 20 confrontos sem derrotas, a 3 sofreu gol. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Já o Randers sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em sequência individual, o UFC Midtjylland vem a 9 confrontos aí, saiu mais que 2,5 gol. Em 9 deles saiu ambos marca. E a equipe do Rwanders vem a 4 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. E nos últimos 5 saiu ambas as equipes marcam. Último confronto 3-2 Midtjylland. Não temos muito o que observar. O Midtjylland é o favorito a vencer essa partida. Então vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-1 casa. Continuando os nossos prognósticos, que está chegando ao fim, evidentemente. E agora vamos para a Irlanda, divisão Premier. O nosso último prognóstico, tropa. O jogo do Patricks versus a equipe do Dundalk, com início às 15h45. A equipe do Patricks é uma equipe que vem atualmente na quarta colocação, em 23 jogos disputados, somando 35 pontos conquistados, 32 gols marcados, 21 gols sofridos, enfrenta o Dundalk na segunda colocação, em 22 jogos disputados, com 41 pontos conquistados, 31 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, o Patricks é uma equipe que em 12 jogos disputados é o terceiro colocado no ranking, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados, 12 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Dundalk não vem fazendo uma boa temporada fora de casa, é um dos piores visitantes, atualmente é o sétimo colocado de 11 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 9 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols na partida. Em sequência individual, em 6 dos últimos 7 jogos do Patricks, saiu mais que 2,5 gols. Já o Dundalk, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Último confronto, 1-0 Dundalk. Nos últimos 3 confrontos, todos eles bateu menos de 1,5 gols. Para você ver a proporção do jogo dessas equipes. É o seguinte, a equipe do Patricks é uma equipe que está tentando se aproximar cada dia mais do G3 aí. E a equipe do Dundalk está brigando por título aí diante do Rovers. Atualmente, 10 pontos afasta a equipe do Dundalk do atual líder Rovers. Então, são equipes que marcam gols praticamente iguais, mas também são equipes que sofrem poucos gols tecnicamente iguais. Então, por esse retrospecto, acredito no jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vejo que o fator caça pode pesar nessa partida, porque a equipe do Patricks é uma equipe que não costuma empatar em seus domínios, já que nos últimos 5 jogos em casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas, e o Dundalk é uma equipe que costuma empatar fora de casa. Então vejo um jogo aberto para gols, apesar que nos últimos históricos não mostre isso, mas vejo aí com facilidade o jogo para gols. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gols nessa partida, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, esse foi os nossos prognósticos de aposta esportiva para que vocês possam ganhar dinheiro na internet sem sair de casa. Então é isso, fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!